Olá, pessoas maravilhosas, vocês estão em paz? Bem, hoje é sábado e estamos aqui a gravar umas aulinhas para vocês, né? Bem, hoje a gente vai falar sobre planos, eixos e também vistas anatômicas, né? O que gera muita dúvida, principalmente o pessoal que está fazendo disciplina de cinesiologia, cinesioterapia, né? Vamos lá, quando a gente começa a pensar nessa terminologia anatômica, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as vistas. Toda vez que você for identificar uma peça, a gente tem que saber por onde a gente está olhando essa peça, correto? Então, primeira coisa, posição anatômica prevalece sempre, certo? Você viu lá na aula 01. Então, visto que esse indivíduo está na posição anatômica, pés para frente, palma da mão também para frente, olhar no horizonte, tronco ereto. Bacana. Tudo que você vê na frente desse indivíduo, a partir de agora a gente vai chamar isso de vista anterior ou vista ventral. Então você está vendo esse tórax. Então você está vendo uma vista anterior, uma vista ventral, ok? Tudo que você vê no dorso do seu paciente, atrás desse indivíduo ou na parte posterior dessa peça, a gente vai chamar de vista posterior ou de vista dorsal, belezinha? Agora, tudo que eu for ver na lateral desse corpo, vou estudar uma estrutura na lateral desse corpo, ou estou vendo uma peça lateralmente, então a gente vai chamar isso de vista lateral. E do lado, lateral esquerda, né? E lateral direita, simples. Agora, vou estudar uma vista de cima, igual você vai estudar a minha careca aqui, certo? Então, se você vai começar a estudar esse crânio por cima, a gente vai chamar isso de vista superior ou vista cranial. E se você quiser estudar toda a parte de baixo de alguma estrutura ou esse corpo, a gente vai chamar de vista inferior ou podálica. Sempre que tiver uma aula prática, e você for começar a decorar aqueles 1000 nomes que, por sinal, são necessários, saibam sempre qual é a vista que você está estudando essa peça. Saiba identificar isso, tá? A parte básica dessa terminologia. Uma vez que você sabe a vista, a gente começa a falar dos eixos também, né? Bem, eixos serão as linhas que irão cruzar o seu corpo. Ao redor dos eixos também vão acontecer os movimentos do nosso corpo. Vou começar a explicar um pouquinho melhor para não ficar tão maluco isso. Vamos começar com o eixo que talvez seja, eu não sei, porque eu saiba o mais famoso, que vai ser o eixo sagital. Imagina, você já viu o filme, uma pessoa que tomou uma flechada no peito e essa flecha atravessou o peito até a região posterior desse corpo, ultrapassou esse corpo. Não ficou bem assim, no meio, ultrapassadinho? Legal. É a mesma coisa esse eixo. Ele vai ultrapassar o corpo inteiro, antero-posterior. Ó. Ultrapassou todo o seu corpo. Vitor, pelo amor de Deus, olha esse nome. Eixo sagital. De onde surgiu isso? Bem, quando a galera começava a dissecar esses cadáveres e tudo mais, no comecinho, né, nesse estudo anatômico, o pessoal percebeu que algumas estruturas no crânio de criança, de bebês e tudo mais, eram muito moles. Sabe o que o pessoal chama de moleira? Na verdade, não chama moleira, tá? Chama fontanela. E quando eles começaram a observar o formato dessa fontanela anterior e da fontanela posterior, eles perceberam que essas fontanelas pareciam uma coisa chamada assim, flecha. Então, sagita, com 2 T's, é flecha em latim. E aí o pessoal falou assim, bem, se cruza o corpo anteriormente até posteriormente, vamos chamar esse eixo de eixo sagital. Então, significa flecha em latim, tá bom? Então, agora você já sabe que qualquer coisa que cruzar o seu corpo anteriormente até a região posterior ou oposto, a gente vai chamar isso de eixo sagital. Vamos para o próximo eixo do seu corpo. Imagina que agora aconteceu uma fatalidade e eu tomei uma flechada que passou do meu lado direito até o meu lado esquerdo do crânio. Uma flecha está cruzando aqui.
tá? Então, agora o próximo eixo é que cruza o meu corpo látero-lateral, tudo bem? A gente vai chamar esse eixo agora de eixo transversal, belezinha? Ótimo, então agora nós temos um eixo transversal. Esse eixo ele vai fazer parte de um plano que também vai cortar o nosso indivíduo ao meio dessa maneira. A gente vai chamar posteriormente esse plano de plano coronal. Nossa, que nome estranho. Só para adiantar a história, por sinal, então você vai ter sua flecha aqui do plano sagital. E no plano coronal, você tem uma sutura craniana que chama-se sutura coronal, desculpa, isso aqui. Essa sutura coronal significa coroa. Então surgiu esse nome porque era a região que o pessoal colocava coroa. Cada descoberta anatômica hoje já, hein? Então até agora você tem dois eixos, vai. Um eixo que cruza seu corpo de trás para frente, antero-posterior, eixo sagital. Você tem um eixo que cruza o seu corpo lateralmente, que a gente vai chamar de eixo transversal. Faltou uma maneira só, que vai ser o eixo longitudinal, que vai ser o eixo que vai cruzar o teu corpo do teto até o chão. Então recebi essa flechada de cima e vai chegar até os meus pés. Vai ser o eixo mais longo do seu corpo, ó, cruza o seu corpo inteirinho, eixo longitudinal. Vitor, mas para que serve esses malditos eixos? Calma, cara, é o seguinte, imagina só o teu ombro. Vamos fazer um movimento dele, sei lá, um movimento de abdução. Estou levantando a minha mão, eu vou fechar a mão. Eu abduzi meu ombro, né? Abri ele, fechei. Ok. Nesse movimento de abdução, imagina que alguma coisa tem que esse membro girou ao redor de alguma coisa. Então, o eixo sagital está cruzando o meu ombro, então o meu braço está girando ao redor desse eixo. Subiu e desceu. Tudo bem? Igual tampa de caneta, sabe a caneta Bic? Você não consegue ficar girando a tampa da caneta? Isso significa que você está girando alguma coisa ao redor de um eixo. É o que eu fiz agora. Tracei um eixo sagital e meu braço fez uma abdução e agora uma adução. Esses movimentos foram ao redor do eixo sagital. Perfeito. Vamos para um próximo eixo. O que você acha? Vamos num eixo transversal. Por exemplo, tem meu cotovelo aqui. Estão conseguindo ver? Ok? Então, eu tracei um eixo, tá? Transversal, lateral nele, e fiz um movimento de flexão de braço e extensão do mesmo. Então, todo movimento de flexão e extensão está acontecendo ao redor do meu eixo transversal, sempre lembrando de manter a posição anatômica como referência, tá? Você sabe agora já vista, você já sabe eixo, lembrando que todo movimento tem um eixo. Agora vamos falar sobre plano também. O que são os planos? São os planos de secção, como a gente corta esse corpo para a gente estudar essas peças, né? Bem, o primeiro plano que a gente vai falar também é o plano sagital, o mesmo nome do eixo. Vai cortar esse corpo ao meio, deixando uma região lateral para um lado e outra região lateral para o outro lado. Eu acabei de cortar esse corpo ao meio. A gente vai chamar esse plano de corte de plano sagital. Excelente. Se eu cortar agora o indivíduo ao meio, cortei ele ao meio, igual faz mágico, já viu aquelas mágicas lá? O cara tá deitado, passa aquela serra em cima, você partiu esse corpo em duas metades. A qual ficou as pernas e a qual ficou o tronco. Também é um plano de corte transversal aí, vamos chamar. Parece o nome do eixo, né? Eixo transversal, plano de corte ou plano transversal também. Sinal. Por último, nós teremos que dividir a parte anterior do meu corpo, pum, vai para frente, a parte posterior do meu corpo, pum, vai para trás. Esse plano de corte ou plano a gente vai chamar de plano frontal ou plano, igual eu disse anteriormente, coronal, que veio de coroas.
e cortou esse indivíduo bem ao meio, deixando a parte da frente, anterior, e a parte posterior. Então, olha só. Vamos pegar esse cérebro aqui, lindo, maravilhoso. Eu fiz um corte nele e eu dividi as estruturas dele em superior e inferior. Como vai chamar esse plano de corte? Plano de corte ou plano de secção transversa ou transversal. Fantástico, cortei esse cérebro ao meio. Excelente. Qual vista você estaria vendo esse encéfalo agora, esse cérebro agora? Numa vista superior, né? Então, ó, começamos a juntar vistas e planos, ok? Vamos para a próxima. Ah lá, dividir esse cérebro agora ao meio, deixando uma parte anterior e posterior à amostra. Então, eu cortei ele assim. Como chama esse plano? Plano frontal ou plano coronal, como você quiser chamar, o que você decorar mais facilmente. Vamos para o próximo. E agora, ó, dividir esse cérebro ao meio também, bem na região média do corpo. Podemos chamar de plano sagital? Podemos, mas também podemos chamar de plano mediano agora. Porque tudo que for exatamente ao meio do seu corpo, nós podemos chamá-lo de plano mediano também. Ok? Então, plano sagital ou mediano. Olha só esse encéfalo e fale para mim. Você consegue já falar para mim em qual vista você está observando essa estrutura? Então, você estaria vendo ele de uma vista lateral direita, tá? Então você está vendo esse crânio aqui, ó, do lado, como se tivesse uma câmera aqui me filmando, e ela estaria aqui do meu lado direito, mostrando metade do meu encéfalo que foi seccionado num plano sagital. Ok, então agora tu tá craque. Vamos fazer um exercício junto, tá? Obviamente, esse estudo de terminologia viabiliza você entender e estudar melhor todas as partes do seu corpo. Então vai lá. Desafio você. Me fala aqui, tá? Qual plano é esse? Qual secção é essa? Então você já sabe, certo? Pensa bem, ok? Cortei esse indivíduo ao meio, separei ele direito e esquerdo. Plano sagital. Só pessoa fera conseguiu aí. Dividiu o indivíduo anterior e posterior. Que plano foi esse? Plano coronal. Ou frontal, se você preferir. Tá? E cortei esse indivíduo ao meio, deixando a parte superior e inferior à mostra. Vai ser o nosso plano transversal. Opa. Transversal. Aê! Arrasou nos exercícios. Tá? Ainda temos mais algumas coisinhas. Tem alguns termos direcionais na anatomia. Como nós temos nossa linha mediana, que especifica exatamente onde que é o meio do nosso corpo, tá? Tudo que for próximo ou mais próximo à linha mediana, nós vamos chamar essa estrutura de medial. Tudo que for mais distante dessa linha mediana, nós vamos chamar essa estrutura de lateral. Vitor, mas quando eu vou usar isso? Então, seguinte, pensa só. Olha essa articulação do joelho aqui, tudo bem? Essa região do joelho, ela se chama-se côndilo. Então, olha, você percebe que você tem duas estruturas condilares. Essa estrutura condilar aqui, ela é medial. Como você sabe que ele é medial? Porque a fíbula sempre fica lateralmente, tá? Então, ela é a estrutura medial, ela está mais próximo da sua linha mediana. Então, esse côndilo aqui, femoral, vai ser o seu côndilo lateral do fêmur. Show! Então, tem um côndilo medial e um côndilo lateral. Você acabou de estudar os termos direcionais. O que mais? Quanto mais próximo a estrutura for da sua cabeça,
nós iremos chamá-la de proximal. Quanto mais distante essa estrutura for da sua cabeça, a gente vai chamar essa estrutura de distal. Quando a gente usa isso? Vou te dar um desafio já, aguenta aí. Tá? E também tem algumas faces, por exemplo. Se você for estudar uma costela, e a gente vai ainda, a gente tem a parte interna da costela e a parte externa da costela. Então a gente vai ter, toda vez que a gente estudar uma parte interna da costela, vamos chamar isso de face interna. Pode ser da costela, pode ser de qualquer órgão ou estrutura. Tá? E se a gente for estudar uma parte externa da sua costela, a gente vai chamar de face externa. Então, o que você aprendeu? O que é medial, lateral, o que é proximal, o que é distal, o que é face interna e externa, ok? Vamos lá, desafio para você. Os ossos da sua mão, do seu dedo, no caso, a gente chama eles de falange, tá? Falange. Dessa maneira, você tem 1, 2, 3 falanges que constituem seu dedo, tá? Primeiro, 1, 2, 3 falanges. Lembra da música da Minhoquinha? Então, seguinte. Como você difere as falanges? Tem que saber diferir as falanges. Então, por exemplo, eu quero o nome dessa falange aqui. Facilmente você consegue responder isso para mim. Você tem os 3 o mesmo nome? Essa falange, lembra da referência da posição anatômica? Ela é mais próxima ou ela é mais distal do teu crânio? Mais próxima, certo? Primeiro aqui. Então a gente vai chamá-la de falange proximal. Olha que beleza. Acertou, né? E agora? E se fosse essa estrutura óssea aqui? Qual falange seria essa? Ela está mais perto ou mais distante do teu crânio? Distante, certo? Então vai ser a nossa falange distal. Ok, mas ficou uma falange no meio das duas. Não tem problema. Quando tiver uma estrutura assim, a gente vai simplesmente chamá-la de falange média. Falange média ou medial. Excelente. Arrasou. Ah lá que bonitinha. Suas falanges distais, mediais e falanges proximais. Tá bom? Arrasou? Acertou? Bem, aqui estão as referências da aula de hoje. Como sempre, a lista de exercícios para essa aula, o link está aqui embaixo. Obrigado por você assistir minha aula e, se for possível, aí, se inscreve. Valeu!